Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje, baseado no Sermão do Monte. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42. Mateus capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42. Diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos perante a Tua soberania, Teu poder e Teu amor, confiando de que o Senhor vai agir com graça e misericórdia em nossas vidas nesta noite, glorificando o Teu nome, exaltando a Tua palavra, porque nós dependemos do Senhor. Glorifica o Teu nome. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos baseados no Sermão do Monte, e sempre a cada estudo, de maneira introdutória, nós trazemos uma visão panorâmica sobre uma contextualização do Sermão do Monte. Qual é o contexto por trás do Sermão do Monte? Isso é sempre importante porque isso nos insere de maneira literária dentro do texto, nos faz ter uma visão global do texto e uma percepção mais madura teologicamente a respeito do significado deste texto. Nesse sentido, é sempre bom relembrar qual foi a intenção de Jesus ao trazer os ensinamentos do Sermão do Monte. Nós encontramos as intenções de Jesus sobre o Sermão do Monte em 3 principais versículos que eles formam a espinha dorsal da estrutura do Sermão do Monte. Versículo 16, o 20 e 48. O versículo 16 demonstra que um dos objetivos do Sermão do Monte é nos ensinar a sermos luz do mundo. Então são parâmetros e princípios que nos ajudam a sermos luz do mundo, né? Mostra como sermos luz do mundo. O versículo 20 mostra uma outra intenção do Sermão do Monte também, que é ressaltar que os valores cristãos eles têm que exceder aos valores da hipocrisia e da religiosidade, demonstrando que a justiça cristã tem que exceder a justiça dos fariseus. O versículo 48 mostra que o objetivo final é nós termos um caráter semelhante ao caráter do Pai, de Deus Pai. Por isso, ele diz: sede, portanto, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então nós concluímos que a intenção de Jesus ao registrar o Sermão do Monte, ou ao ensinar o Sermão do Monte, o objetivo é nos ensinar a sermos luz do mundo, o objetivo é nos ensinar que os valores cristãos eles superam qualquer tipo de sistema religioso arcaico, e também nos ensinar que o caráter cristão tem como objetivo imitar o caráter de Deus Pai. Mas o versículo 20, onde fala da justiça cristã excedendo a justiça dos fariseus, é fundamental para nos inserir no contexto. E nesse sentido, dentro do capítulo 5, a partir do versículo 20, temos uma série de mensagens de Cristo demonstrando como é possível e como deve proceder a justiça cristã sendo superior à justiça dos fariseus. Falamos de vários aspectos morais, aspectos relacionais, e hoje nós vamos falar sobre o uso correto da lei, a superioridade da justiça do cristão no uso da lei. De que maneira o uso que o cristão faz da lei de Deus deve ser superior ao uso que os fariseus faziam. Então, o tema do estudo de hoje é a superioridade da justiça cristã no uso da lei. Esse texto, como grande parte dos textos
do Sermão do Monte é um texto difícil numa leitura à primeira vista, sem levar em conta o seu contexto teológico, literário, bíblico e histórico. Então nós temos que entender o contexto para entender o significado desse texto. Porque se nós fizermos uma leitura superficial, nós iremos incorrer em algumas incoerências, em algumas dificuldades. Dá a impressão de que Jesus está, mais uma vez, dá uma impressão de que Jesus está contradizendo a lei de Moisés. Enquanto a lei de Moisés fala sobre o princípio da retribuição justa, da retaliação justa, Jesus ele parece que contradiz isso, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Então, numa leitura superficial, somos levados a acreditar que Jesus está contradizendo Moisés. Mas não está contradizendo Moisés. Jesus está trazendo a direção correta e a aplicação correta desta lei. Então nós vamos falar sobre a justiça cristã, a superioridade da justiça cristã no uso da lei. A justiça cristã no uso da lei é superior à justiça dos fariseus, porque a justiça cristã ela considera os tipos de lei. Então nós, os cristãos, devemos levar em consideração os tipos de lei ao lidar com a lei. O que os fariseus deixaram de fazer? Eles não levaram em conta as diversas modalidades e aplicações e objetivos da lei de Deus. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que a lei de Deus ela foi revelada em vários estágios com públicos específicos. No entanto, é importante relembrar, antes de nós analisarmos esses aspectos, que a lei de Deus, enquanto princípio, são princípios eternos. Todos os princípios que estão implícitos em todas as leis de Deus que foram reveladas na Bíblia são princípios eternos. Mas a aplicabilidade e a revelação desses princípios através da lei, muitas vezes eles não são eternos, como nós veremos. Mas o princípio por trás dessa lei são princípios eternos. Mas a aplicação desses princípios são, em alguns casos, circunstanciais, ou seja, se aplicou a Israel, mas não se aplica mais no Novo Testamento. Nós iremos analisar esses aspectos para que fique mais claro. Nós temos que entender, meus irmãos, os diversos tipos de lei no sentido de aplicação da lei, ou revelação da lei. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, antes de Moisés, antes da lei de Moisés, nós já temos alguns princípios, alguns mandamentos, né? Princípios que Deus ordenou a Adão, princípios que Deus ordenou a Noé, né? Anda em minha presença e ser perfeito, Deus disse para Noé, Deus falou para também a Abraão. Princípios da questão do amor ao próximo e da preservação da vida e da justiça, as palavras que Deus falou para Caim. E então, antes da lei de Moisés já haviam muitos princípios que dizem respeito a princípios eternos. A partir de Moisés, Deus revelou, ele frisou esses princípios e trouxe novas leis. Essas novas leis, às vezes, elas foram reveladas através de regulamentações para um bom convívio e preservação dos israelitas na Terra Prometida. E também algumas dessas leis tinham como objetivo fomentar a fé do povo em direção ao Messias. E em outros momentos, as leis no período de Moisés tinham como objetivo mesmo exatamente tratar o caráter do povo. Então nós percebemos, meus queridos irmãos, tratando-se especialmente do período de Moisés, que é o contexto por onde se perpassa aqui o Sermão do Monte, as modalidades de lei no período de Moisés se revelaram da seguinte maneira: leis morais, leis civis e leis cerimoniais. O que são as leis cerimoniais? São as leis da cerimônia, do culto, dos sacrifícios, das ofertas. São leis que geralmente estavam relacionadas ao regime do tabernáculo ou do templo, né? Como se deveria fazer as libações, a expiação, a Páscoa, as ofertas de manjares, as festas de Israel, o sacrifício, né? O ornamento sacerdotal,
a Arca da Aliança, né, as partes do tabernáculo. Então, tudo isso são leis cerimoniais, né? Então, os animais que eram considerados puros, os animais que eram considerados impuros. E por serem leis cerimoniais e que apontavam para o Novo Testamento, para o mistério que haveria de ser revelado, que é Cristo Jesus, e uma vez que na chegada da plenitude dos tempos no Novo Testamento, que é a chegada do reino e a revelação do Messias, essas leis cerimoniais tornaram-se obsoletas, ou seja, sem aplicabilidade no Novo Testamento. Então, isso fica evidente no livro de Hebreus e em outros livros do Novo Testamento. Então, não há mais necessidade de fazer sacrifícios de carneiros, sacrifícios de animais. A separação de animais puros e impuros não tem mais a mesma aplicação que havia para Israel, porque o aspecto espiritual disso se cumpriu no Novo Testamento e o povo, no período do Novo Testamento para cá, já não vive num regime tão rudimentar, né, como havia com os israelitas que estavam no período incipiente e inicial de uma formação de uma nação e precisavam serem educados até em aspectos higiênicos. Então, as leis cerimoniais, elas se cumpriram em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de nós cumprirmos as leis cerimoniais. As leis civis foram reveladas no Antigo Testamento porque Deus já estava ensinando o povo a se comportar como nação. Ainda que no período do Monte Sinai, quando Deus revelou a lei, o povo não passavam de pequenas tribos, né? O povo estava em formação tribal. Mas Deus já estava trazendo ali instituições legais que iriam ajudar na formação de Israel como nação, o que aconteceu a partir do rei Saul, né? Iniciou-se a monarquia e já havia ali todo um sistema legal, judicial, que iria sustentar a nação de Israel. São leis civis, então, como se deve tratar um culpado, como se deve tratar um criminoso. Então, nós temos que entender esses aspectos da lei civil, da lei cerimonial e da lei moral. Quais são os aspectos da lei moral? A lei moral diz respeito a lei para a vida individual ou para a vida de relacionamento, né, individual. Então, não são leis genéricas ou leis diversas dentro de um aspecto civil. Então, para que isso fique exemplificado, nós podemos pegar, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ali não são leis cerimoniais. Se você ler os 10 mandamentos, não tem ali uma referência a sacrifícios de animais ou animais puros e impuros. Então, não são leis cerimoniais. Tampouco também não são leis civis, tá? Para um cidadão em seu relacionamento com o Estado. Então, o que são leis civis? São leis oriundas do Estado para o cidadão, tá? Ou para os súditos de algum reino. Então, são leis civis. Os 10 mandamentos não têm caráter de lei civil, tá? E também uma outra evidência é que os 10 mandamentos não têm princípios e parâmetros tanto para cidadãos como para um Estado, para uma nação. Então, um exemplo disso, honra teu pai e tua mãe. Observe que essa lei ela é direcionada à nossa vida individual, como pessoa, como crente, como tenho que lidar com a minha família. Tá? Então, não são leis estatais, não são leis de aspecto civil, são leis cerimoniais. E tanto é verdade isso, que quando se transporta para o Novo Testamento, Jesus ele replica os 10 mandamentos. Ele replica os 10 mandamentos, mas não direcionando a nação de Israel, mas direcionando ao indivíduo que é o servo do Senhor. Então, é importante nós salientarmos e entendermos os diferentes tipos de lei. Leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Então, por exemplo de leis civis. Princípios sobre a pena de morte, são leis civis. Princípios sobre legítima defesa, são leis civis.
a questão da guerra, são leis civis. Então muita gente, de maneira, os incautos especialmente, que são pessoas que imprudentemente vão até o texto bíblico sem temor a Deus e sem levar em consideração que a Bíblia é inspirada por Deus, essas pessoas leem a Bíblia de maneira muito infantil, superficial e imprudente, e chegam à conclusão infeliz de que a Bíblia se contradiz, porque uma hora Deus manda Moisés matar e depois em outro momento Deus diz não matarás. Então a Bíblia se contradiz, Deus se contradiz. São pessoas que têm uma leitura muito pobre literariamente a respeito das Escrituras Sagradas. E, geralmente essas pessoas pegam textos isolados e nunca tiveram a hombridade de ler a Bíblia toda, né? E apenas criticam aquilo que ouvem falar. Então nós temos que entender que a lei de Deus está dentro de um escopo de relacionamento de um Deus soberano, e esse Deus soberano está revelando a sua vontade para indivíduos e ao mesmo tempo está revelando a sua vontade para uma nação. Como o povo de Deus no Antigo Testamento ele se confundia, o povo de Deus ora indivíduos, ora nação, então nós temos que levar em conta que a lei de Deus no Antigo Testamento ela era direcionada para indivíduos, ora era direcionada para uma nação, porque Israel era nação, e ora era direcionado para crentes que precisavam ser alimentados na esperança do Messias. Então essas leis eram de caráter cerimonial que apontava para o Messias. Então a lei de Deus no Antigo Testamento leva em conta esses três aspectos: leis para indivíduos, leis para a nação, leis para crentes que tinham expectativa do Messias. Ou seja, leis para indivíduo, são leis morais, né? A lei moral. Leis para uma nação, leis civis. Leis que alimentavam a esperança na vida do Messias, são leis cerimoniais. Muito bem, a justiça cristã no uso da lei é uma justiça que é superior à dos fariseus porque leva em conta ou considera os tipos de leis, como nós vimos aqui, tá? E quando Jesus fala aqui no versículo 38, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, essa aqui a famosa lei de Talião, né? Lex talionis, né? Do latim lex talionis, né? Lei de Talião. Da onde vem retaliação, né? Lei de retaliação, ou seja, de retribuição justa. Na verdade, esse princípio aqui, olho por olho, dente por dente, que dentro do contexto de Êxodo capítulo 21, Levítico capítulo 19, esse princípio e tantos outros textos do Antigo Testamento é o princípio de retribuição justa. E esse princípio aqui está inserido no contexto de lei civil. Não é lei cerimonial e não é lei moral para relacionamento entre os indivíduos, entre o povo de Deus. Tá? O que fica evidente nisso é que Levítico capítulo 19, existem leis lá direcionando o povo de Israel, o povo de Deus, a não se vingar de seu próximo, né, de seu irmão israelita. Ali está falando de lei moral, mas em Êxodo capítulo 21 está falando de lei civil. Tá? Então a lei, esse princípio aqui que é uma lei de Talião, né, de olho por olho, né, dá na justa medida, essa lei de Moisés não é direcionada a indivíduos, mas é direcionada à nação de Israel, como a nação de Israel, enquanto nação, tinha que aplicar a lei de uma maneira justa. Então, se alguém tomou um boi emprestado e esse boi foi ferido sob o seu poder, ele vai ter que retribuir dando um outro boi em seu lugar. Então, existem vários princípios nesse sentido, né? Quando há um prejuízo, aspectos que são, inclusive, são permanentes até o dia de hoje, né? Como danos físicos, danos morais e danos materiais. Tudo isso a lei de Moisés aborda. E isso está dentro do princípio de lei civil. Não esqueçamos disso. Danos morais, danos físicos e danos materiais
foram abordados pela lei de Moisés, está dentro deste princípio da lei de Talião. Na verdade, o princípio da lei de Talião já existia mesmo antes dos escritos de Moisés. Remonta aí ao ano de 1772 a.C., foi promulgada aí, pelo rei da Mesopotâmia, o rei chamado Hammurabi, o Código de Hammurabi, onde expressa exatamente esses princípios do olho por olho, dente por dente. Aí alguém pode dizer, então Moisés não estava trazendo nada novo, estava só repetindo algo que já existia. Sim, mas não há dificuldade nisso, porque esse princípio que já existia, que foi formulado por Hammurabi, na verdade, um princípio que Deus já tinha colocado no coração do homem. Como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 11 em diante, Deus gravou a sua lei no coração do homem. Então, lembremos-nos da palavra que Deus falou para Caim e para seus descendentes, que o homem que feriu outro homem, ele vai pagar 7 vezes mais, ou seja, vai ter que ser retribuído porque tirou a vida do outro. Então, Hammurabi estava só replicando algo que já fazia parte da natureza dada por Deus para um bom convívio social. Então, meus irmãos, nós temos que entender que essas leis, esses princípios de Moisés de uma justa retribuição, olho por olho, dente por dente, são princípios e são leis direcionadas a uma nação. Como essa nação deve se reger judicialmente. Não são princípios individuais. Ou seja, se alguém me prejudica, eu vou devolver mal por mal, vou dente por dente, olho por olho. Não. Tá? Quando é de foro de relacionamento individual, a aplicação da lei é através de princípios da lei moral. Mas para as nações, como as nações têm que reger seu sistema judicial, aí sim, é através da lei de Talião, que é a lei justa. Nós veremos isso daqui a pouco. Então, a justiça do cristão é superior às demais justiças porque leva em conta os diversos usos da lei, diversos tipos de lei. Também a justiça do cristão é superior às demais justiças no uso da lei porque considera o uso correto da lei. Tá? Leva em consideração o uso correto da lei como uma resposta aos ensinos dos fariseus. Os fariseus pegaram a lei civil de Israel, que é olho por olho, dente por dente, e aplicaram em seus ensinamentos para os relacionamentos interpessoais no período do primeiro século. Nós devemos nos lembrar que os judeus, no período de Jesus, estavam debaixo do sistema romano. Os judeus eles estavam debaixo do poder de uma outra nação, de uma nação estrangeira, de uma nação dos gentios. Então, o que era algo muito humilhante para um judeu, ser governado por outra nação. Então, depois do exílio da Babilônia, os judeus nunca mais conseguiram uma verdadeira liberdade. Então, no período de Jesus, eles estavam sob o poder do Império Romano, e o Império Romano, eles usavam os cobradores de impostos, que muitas vezes eram judeus também, para cobrar impostos abusivos dos judeus. Os soldados romanos às vezes agiam de maneira abusiva com os judeus porque eles tinham preconceito com os judeus. Os judeus eram considerados um povo sem importância alguma. Então era comum, por exemplo, um soldado romano obrigar um judeu a caminhar 2 milhas ou de maneira desnecessária, ou um soldado romano do nada pegava uma túnica do judeu quando julgava que devia fazê-lo. Os cobradores de impostos cobravam impostos de maneira abusiva, de maneira injusta. Isso levou inclusive autoridades judaicas a fazer levantes contra o Império Romano, e tiveram insucessos, é claro. Então, no período dos Macabeus, isso fica evidente pela história que os judeus tentaram se levantar contra o Império Romano porque consideravam esse sistema abusivo e estavam ansiosos por libertação. Então, os fariseus pegaram o princípio da lei civil de Israel, ou seja, princípios de como uma nação tem que tratar crimes diversos, e eles
trouxeram no Novo Testamento, no período de Jesus, do primeiro século, trouxeram para uma aplicação pessoal. Aquilo que uma nação tem que fazer na aplicabilidade da lei, que é julgar de maneira justa, retribuir de maneira justa. Se a pessoa provocou danos materiais ou danos morais em outra pessoa, essa pessoa, o criminoso vai ter que pagar à altura. Então os fariseus pegaram esses princípios, que são princípios de uma nação, que foram revelados para a nação de Israel, e trouxeram para um nível de relacionamentos pessoais. Ou seja, se o soldado quiser te obrigar a andar uma milha, você tem que retribuir. Se alguém bater no teu rosto, você tem que devolver na mesma moeda. Era isso que os fariseus ensinavam, né? Então eles aplicavam de maneira errada essa lei civil, trazendo para o nível da vingança, estimulando a vingança pessoal. Tá? É importante lembrar, meus queridos irmãos, que Deus não é contra a lei da retribuição. Até porque o próprio Deus vai fazer isso quando ele lançar os ímpios no inferno. Então Deus não é contra a lei da retribuição. O próprio Cristo não é contra a lei da retribuição. E essa lei da retribuição é um sistema criado pelo próprio Deus e necessário para a manutenção da ordem social e para que seja revelado o atributo de justiça de Deus. Então faz parte do caráter justo de Deus. Então quando alguém nos prejudica, o desejo nosso de vingança é um desejo natural de que aquela pessoa que nos prejudicou pague pelo seu erro. Mas nós não devemos dar atenção a esse desejo, apesar de ser uma reação natural, porque existem resquícios da imagem de Deus em nós, e um desses resquícios é o senso de justiça, é o senso de retribuição. Quem faz o bem merece ser beneficiado, quem faz o mal merece ser punido. Então, quando alguém pratica um mal contra nós sentimos o desejo de propiciação, nós sentimos o desejo de que aquela pessoa pague pelo mal que ela fez. Mas, apesar de sentir esse desejo, nós não devemos obedecer esse desejo. Nós devemos lançar isso aos pés do Senhor, porque a Ele pertence a vingança. Quanto a nós devemos orar pelos que nos perseguem, devemos abençoar quem nos maldizem. Tá? Então, a aplicação da lei no sentido de retribuir o mal com o mal, ou dente por dente, olho por olho, isso pertence ao Estado. E quando o Estado executa a lei retribuindo de maneira justa, isso não é errado, porque o próprio Deus promulgou esses princípios para o Estado de Israel, a nação de Israel. Então não é errado o princípio de retribuir justamente. Então quando um criminoso ele paga pelo seu erro, a Bíblia, isso aos olhos da Bíblia é justo. Agora, por exemplo, trazendo para nossos dias, vamos supor que numa vizinhança um abusador é pego em flagrante pela vizinhança abusando de uma criança. O que você tem que fazer com essa pessoa? Então, a tendência natural são aquelas pessoas maltratarem e violentarem aquele abusador, como uma justiça, né, uma vingança pelo que ele fez. Isso é contra as Escrituras Sagradas. A Bíblia, Jesus está indo exatamente contra este princípio, porque nós não devemos nos vingar. Nós devemos submeter isso ao Estado. A vingança, no sentido de retribuição, isso é papel do Estado. O Estado é quem vai fazer isso. O nosso papel é orar, nosso papel é demonstrar amor. É claro que o demonstrar amor não tira a questão de falar a verdade, de corrigir. Mas a questão da vingança judicial, isso não nos pertence. Pertence a Deus e ao Estado, que é uma autoridade designada por Deus. Os fariseus, eles confundiram as coisas. Não se sabe se por interesse próprio ou não. Mas eles trouxeram leis de nível civil para o nível individual. Por isso as pessoas confundem. Quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo, orar pelos que nos perseguem, enquanto no Antigo Testamento Deus mandou Moisés matar nas guerras. Nós temos que entender que Moisés ele era um líder de uma protonação, né? Que era a nação de Israel. E que Israel estava inserido num contexto bélico,
Não é no contexto ocidental como nos nossos dias, era num contexto bélico, né, de nações emergentes, e era muito comum uma nação querer tomar o território da outra. Então Deus dava instruções de como fazer. Então, meus irmãos, a superioridade da justiça cristã, ela é superior porque ela considera os diversos tipos de lei. Ela é superior também porque considera o uso correto da lei, né? O que os fariseus não faziam, eles distorciam. Por último, a justiça cristã, ela é superior porque ela considera o exemplo de Cristo. E Cristo é o nosso maior exemplo. Inclusive, no versículo 48, diz que nós temos que imitar o caráter de Deus. E Deus e Jesus têm o mesmo caráter, porque é um só Deus. Então, como Jesus aplicou essa lei? Jesus é a nossa referência no todo, e especialmente no que diz respeito à crucificação. Por quê? Porque Jesus nos incentivou a carregarmos a nossa cruz. Isso faz parte do discipulado cristão. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, Pedro diz: aquele que sofreu na carne, tendo Jesus sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Então, o sofrimento faz parte do discipulado cristão. Agora, vamos analisar, tendo Jesus como parâmetro, como referência, como exemplo, como Jesus fez uso da lei, fez uso desse princípio no momento da crucificação, no momento do julgamento, né? Da sua humilhação, do seu sofrimento. E nesse momento nós podemos perceber que Jesus ele foi um exemplo de obediência à lei moral. Quando eu falo de lei moral, estou falando do amor ao próximo, da não vingança, da mansidão. E no momento da sua humilhação, obviamente durante toda a sua vida, mas com mais ênfase na sua humilhação, ele foi um exemplo de obediência na lei moral. Por quê? Porque ele foi como ovelha muda ao matadouro. Enquanto ele estava sendo acusado de maneira injusta, bateram em seu rosto, cuspiram em seu rosto, e ele ficava calado, não retribuía. Pelo contrário, na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. No momento de afronta, de humilhação, ele estava orando pelos seus perseguidores. E ao mesmo tempo em que ele aplicou de maneira correta essa lei de relacionamento de amor, ele demonstrou um exemplo de obediência à lei civil. Por quê? Porque Pilatos disse para ele: tu não sabes que eu tenho poder para te libertar e para te prender, para te matar? Então Jesus disse: nenhum poder te foi dado. Aliás, Jesus disse para Pilatos que todo o poder que ele tinha foi um poder dado do céu, dado pelo próprio Deus. Ou seja, Jesus reconheceu que Pilatos tinha uma autoridade dada por Deus. Pilatos não enquanto homem, mas Pilatos enquanto representante de um império, representante de uma nação. Então, Jesus ele admitiu a legitimidade da nação romana, do Império Romano, de executar a pena de morte. Então, quando Pilatos ameaçou Jesus de matar Jesus, Jesus disse que toda a autoridade que ele tinha veio de Deus, veio do céu. Nenhuma autoridade terias se do céu não te fosse dada. Ou seja, Jesus não contestou Pilatos: não, você não pode me matar. Ele admitiu a pena de morte. Tá? Então, veja, no que diz respeito ao relacionamento de Jesus com aquelas pessoas, qual foi a reação de Jesus àquela oposição, àquela humilhação, àquela maldade das pessoas? Ele intercedeu por aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes. E qual foi a reação de Jesus ao Estado, né? A nação ou ao Império Romano? A reação de Jesus ao Império Romano foi admitir que o Império Romano tinha autoridade para executá-lo se eles quisessem, ou seja, admitir a pena de morte. Então, concluindo, Jesus ele foi uma referência, um exemplo no uso da lei nos relacionamentos individuais, de não se vingar, de ser manso, de retribuir o mal com o bem, mas também ele foi um exemplo de reconhecer a autoridade do Estado na execução da pena de morte. Então, Jesus ele não excluiu o aspecto do Estado. Tá? Então,
A lei de Talião, que é dente por dente, olho por olho, as pessoas acham que, por causa desse texto, que Jesus cancelou esse princípio, que não existe mais esse princípio de dente por dente, olho por olho. Parece até que não existe mais, que o cristianismo é contra a retribuição judicial, o cristianismo é contra a guerra, o cristianismo é contra a pena de morte. São pessoas que têm boas intenções, mas são pessoas que fazem uma leitura muito superficial da Bíblia e muito apaixonada e muito romantizada. Jesus ele não contraria o poder do Estado de fazer execução de pena de morte, fazer uso da guerra legítima, da legítima defesa, da força policial. Jesus não foi contra isso. Veja que João Batista, quando foi questionado por um soldado, né, o que ele deveria fazer como evidência de que aquele soldado se converteu, se arrependeu, João Batista disse para ele se contentar com seu salário. João Batista não falou pare de exercer força de um soldado quando necessário, pare de usar a espada, pare de usar a força para defesa ou pena de morte, não executem a pena de morte, não vão mais para a guerra. Não. João Batista falou para eles se contentarem com o salário, só isso. Então, veja, não existe uma contradição entre o cristianismo e a lei de Moisés. A lei de Moisés, no que diz respeito à lei civil, são princípios para uma nação. Mas no que diz respeito a relacionamentos individuais, o que nós temos que ter em vista são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que está escrito não matarás, não foi escrito para uma nação. Então lembre-se disso. Não cometa o mesmo erro que os fariseus. Os 10 mandamentos que está incluso, por exemplo, não matarás, não foi escrito para a nação, para nações. E a partir do momento que você entender isso, você vai entender o princípio da pena de morte ou do princípio da guerra. E qual é a evidência de que os 10 mandamentos não foram escritos para uma nação, mas sim para indivíduos? Porque uma nação não tem pai nem mãe. Honra teu pai e tua mãe. Qual é a mãe do Brasil? Qual é o pai do Brasil, por exemplo? Uma nação não comete adultério. Não adulterarás. Então, os 10 mandamentos foram escritos para indivíduos que se casam, para indivíduos que têm vizinhos, indivíduos que têm pai e mãe, para indivíduos. Agora, quais são os princípios para uma nação? Aí sim, são os princípios da pena de morte, da guerra, da preservação do seu patrimônio, da sua terra, preservação dos seus compatriotas, dos seus cidadãos, né? A regulamentação das leis nos relacionamentos sociais dos cidadãos, como, por exemplo, a questão da legitimidade, da legítima defesa, sendo redundante, mas é exatamente isso. A aplicação para os nossos dias. Como tratar, por exemplo, inimigos no seu trabalho, pessoas que se levantam contra você. Você vai orar por essa pessoa para que Deus possa convertê-lo. Você vai orar para Deus converter o caráter dessa pessoa, para que ela se converta de verdade. E vai retribuir o mal que ela te fizer, você vai retribuir com o bem, tá? Demonstrando cuidado com essa pessoa, mesmo ela não merecendo. Demonstrando que você está orando por ela, falando do amor de Deus, mesmo que você sofra oposição. É assim que nós temos que lidar com os inimigos comuns do dia a dia. Tá? Como você tem que tratar o seu cônjuge quando ele te magoa, quando ele te maltrata? Não é com vingança. Veja, esse é o mais importante desse ensinamento de Jesus. Não são as implicações teológicas e éticas das guerras, da pena de morte. As pessoas se preocupam com essas questões. Mas o principal objetivo de Jesus é, por exemplo, a esposa está magoada com o marido. Então ela deixa de ser submissa como uma forma de se vingar, né? De vingança. Ou o marido está com raiva da esposa. Então ele começa, por exemplo, a maltratá-la ou começa a deixar de abençoá-la nas suas necessidades só por vingança. Tá? Como tratar uma empresa quando nós somos prejudicados por uma empresa? Será que é correto processarmos uma empresa? Quando uma empresa te prejudica, quando a empresa não cumpre a parte contratual dela. É errado o crente processar uma empresa? É claro que não. Porque uma empresa não é um indivíduo. Uma empresa não é um indivíduo, uma pessoa física que está com raiva de você e te prejudicou. Tá?
Então, você não está prejudicando, se vingando de uma pessoa, está buscando seus direitos legais. E no Antigo Testamento existem princípios e diretrizes quando a pessoa é prejudicada, de buscar os seus direitos. Tá? E como tratar um irmão em Cristo quando nos prejudica? Qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude deve ser orar por esse irmão, mas buscar esse irmão, resgatar esse irmão, no sentido de ajudá-lo a crescer espiritualmente. Como? Falando a verdade para ele, aonde ele errou. Isso é o processo da reconciliação. Tá? Demonstrando amor, mas falando a verdade e buscando a reconciliação, não retribuindo mal por mal. Tá bom? Então, essa é a maneira cristã de lidar com a lei. Olhando Cristo como exemplo, fazendo uso correto da lei e analisando os diversos tipos de leis. Ok, meus irmãos? Estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Esperar aí alguns segundos para verificar se tem alguma pergunta. Parece que não temos perguntas. Vamos encerrar então com a oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua misericórdia. O Senhor tem nos abençoado com a tua graça e tua misericórdia, Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos dê uma noite abençoada e um restante de semana abençoada em tua presença. E que o Senhor socorra a tua igreja em nosso país, Pai, para que possamos continuar pregando o Evangelho em paz. E que todo mal que se revela através de perseguições políticas, que eles sejam revelados e devidamente punidos. E que a tua justiça prevaleça em nosso país. Continua sendo conosco, defendendo a tua igreja, Pai, e defendendo a tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço a todos.